Meus amados irmãos, eu quero convidar vocês a pensar comigo, analisar e observar um assunto muito importante que nós temos que estar atento para observar. Nós, como cristãos, seguidores de Cristo, devemos andar e se conduzir nos preceitos da doutrina de Cristo. A nossa regra de fé e prática é tudo que Cristo caiu aqui o celular. É tudo que Cristo nos ensinou. É tudo aquilo que Cristo orientou, ensinou e mostrou. Por que eu estou dizendo isso? Meus amados, irmãos em Cristo Jesus, o que tem de confusão de linha de pensamento, de conceitos doutrinários, sendo propagado e divulgado no nosso meio cristão não é brincadeira. É muitos homens e sábios, teólogos, conhecedores de grego, de hebraico, de aramaico, conhecedores de história, da arqueologia, de vários assuntos. Falam bonito, têm confiança, têm sabedoria, têm conhecimento no que falam dentro da sua filosofia. E se nós não estivermos voltados na simplicidade do conhecimento e da doutrina de Cristo, que é simples, nós vamos se deixar levar pela fala bonita dos homens, pelos argumentos de pretexto, de santidade, de sabedoria, de humildade que esses homens usam para persuadir cada um de nós. E na verdade a luta é espiritual. Existe uma influência na mente do homem, trabalhando para ele trazer ensinos, ideias, para contrariar a verdade do Evangelho de Cristo. Eu tenho analisado tudo, porque a Bíblia diz, ouvi de tudo e reter o que é bom. Aquilo que está infiltrado para envenenar o povo de Deus, eu tenho buscado observar e tenho levado a advertência ao povo de Deus para não tomar esse veneno, essa doutrina maldita que nos mata, desviando-nos da graça, do caminho da salvação, da bênção de Deus. Presta atenção. Existem vários homens com muitos conceitos. Aí eu tenho observado, eu tenho um pastor da Adventista do Sétimo Dia, é um moreno, me esqueci o nome dele agora. Ele é muito sábio, ele fala muito do grego, porque no grego está escrito assim, porque no grego é assim, a palavra é essa, é a conotação e etc. É muito sábio, mas não entra na minha mente o que ele fala, porque o Espírito Santo de Deus me dá a verdadeira interpretação da palavra. Ainda que ele conheça o grego, o aramaico, de trás para frente, de frente para trás, eu tenho uma revelação importante, que é a interpretação, o entendimento dado pelo Espírito Santo de Deus dentro da palavra de Cristo, simples, que eu leio e entendo a verdade. E há um pastor dentro dessa denominação Adventista do Sétimo Dia que ele prega muito em relação ao sábado, mas outra coisa que ele foca muito é que a alma não morre, e ele diz que não existe inferno, e ele diz que não existe uma entidade do mal. O mal existe, mas não é uma entidade. É os acontecimentos. Eu quero dizer para você nesta hora, chamando sua atenção, para você ficar atento, meu irmão. Conheça a doutrina de Cristo. Olha, aí vem os teólogos sábios, pastores, pregadores, formando sua doutrina, sua linha de pensamento, dentro da sua teologia. Aí afirmam que o diabo e demônios não existem. Que o mal não é uma entidade. Que a alma não morre. Gente, o cara faz, não, a alma não morre. Quem trouxe essa ideia foi Platão, Plutão, sei lá quem foi, que trouxe essa ideia de que a alma morre. A alma, ela é a pessoa real, e com a morte ela fica dormindo o sono do corpo, que é a alma, porque não existe mais nada depois que morre o corpo. Aí eu pergunto a você que está aí ouvindo, isso quem trouxe foi Plutão ou foi Jesus? Quem ensinou a gente que a alma não é o corpo, que a alma é distinto do corpo? Quem ensinou isso? Quem trouxe essa doutrina? Quando Paulo diz, o meu desejo é deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Paulo não está falando da alma dele. Paulo está dizendo que ele habita no corpo, a alma. Pedro fala lá na sua primeira carta, o tabernáculo da alma é o corpo. Aí esses teólogos trazem esses ensinos, porque a alma morre, a alma não existe. Quem ensina isso está dentro do ensino de Plutão, Platão, sei lá quem foi, o filósofo, o teólogo que criou essa ideia. Mas isso aí não foi nenhum teólogo nem filósofo que trouxe isso.
É a Bíblia que nos ensina isso. Quando a gente estuda as Escrituras dentro dos textos que a gente compreende dentro do texto literal, a gente vai ver essa verdade revelada. Aí vem esses teólogos dentro da sua linha de pensamento, seja ele adventista, seja ele da igreja evangélica, qual for, Assembleia, Batista, Presbiteriana, seja Testemunho de Jeová, seja Mormon. Aí guarda o sábado. Jesus ensinou alguém a guardar o sábado, meu irmão? Jesus ensinou alguém que o sábado salva? Então, não dê ouvido a esses teólogos, não. Creia na doutrina de Cristo e aprenda a doutrina de Cristo, que é isso que pode te salvar. Por isso que Paulo diz a Timóteo, cuida de ti e da doutrina, Timóteo. Isso é quem pode te salvar. Não dá ouvido a esses ensinos de sabedoria humana, não. Aí vem esses homens, aí diz, olha, a salvação não se perde, porque quem foi escolhido para ser salvo, já é salvo. Sem ele querer, ele é salvo. E quem foi escolhido para o inferno, Deus já determinou o cara ir para o inferno. Não importa o que ele fez, o que ele faz. Deus já determinou ele ir para o céu e para o inferno. O cara vai para o céu, não importa o que ele faça. Não importa o que ele faz. Não existe o pecado. O que existe é um decreto de Deus determinando, você vai para o céu porque eu quero, eu sou Senhor e determino, e você vai para o inferno porque eu quero, eu sou Senhor e determino. A Bíblia ensina isso em algum canto? Céu ou inferno é questão de determinismo de Deus ou é questão de obra do homem? O homem vai para o inferno por causa das suas obras. O pecado é a obra do homem. O pecado não é um decreto de Deus. O homem vai para o céu pela fé, crendo, para receber o dom gratuito de Deus. Aí vem esses teólogos com predestinação fatalista, aí vem dizendo que inferno não existe, que a alma não morre, que o sábado tem que guardar, que não existe demônio, não existe diabo. E você vai ficar onde? No meio dessa ventania de doutrina. Estabeleça-se, fique firme na palavra de Deus, na doutrina de Cristo. O alicerce para você estar firme é a palavra do Senhor Jesus Cristo, a doutrina de Cristo, o ensino de Cristo, e não que ensine esses teólogos. Fecha teus ouvidos para esses homens. Faça o que disse Paulo. Pode vir um anjo do céu, trazendo um outro evangelho para você, uma outra doutrina. Pode vir um no meio de nós, amanhã ou depois, seja eu mesmo, ou Pedro, ou Paulo, ou João. Não receba porque é anátema. Dê ouvido o que disse o apóstolo João. Aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Então, predestinação fatalista não é a doutrina de Cristo. Guardar o sábado não é a doutrina de Cristo. Esse ensino de que a alma morre não é uma doutrina de Cristo. Esse ensino de que o inferno não existe como lugar de punição não é uma doutrina de Cristo. Porque tudo isso Cristo ensinou. Ter cuidado, mandou perseverar até o fim para ser salvo. E aí, meu irmão, você precisa ser prudente. Está pedindo a Deus, orando ao Senhor, que o Espírito Santo de Deus te guarde, te proteja e te livre do desvio doutrinário que é dado aos homens por doutrina de demônios. Fica essa orientação aí para você, nesta hora, essa advertência. Porque eu tenho observado no nosso meio as notícias, as pregações, os ensinos, os teólogos, os sábios, os que revelam, os profetas de visão, do reteté, de manto. Todo esse povo está trazendo doutrina herética, doutrina de demônios, vento de doutrina, evangelho anátema, heresia de perdição. Meu irmão, seja prudente, esteja firme, firmado no Senhor, conhecendo a doutrina de Cristo, e nessa doutrina você andar na sua vida doutrinária, pela doutrina de Cristo. É isso que pode nos salvar. Não adianta crer em Jesus, que nem os católicos crê, e estar vivendo a doutrina dentro do sistema católico romano. Não adianta crer em Jesus, como os espíritas dizem que crê, e estar vivendo na doutrina de Allan Kardec, guardando ela. Não adianta crer em Jesus, como os evangélicos dizem que crê, e estar andando na doutrina de igreja, de pastor, de ministério, como os evangélicos andam. Então você tem que crer em Cristo, e para ser discípulo dele, andar com ele, tem que guardar a palavra dele. Jesus disse: se vocês guardarem a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por que tem muita gente presa dentro desses ensinos, dessas doutrinas malditas, desses evangelho anátema que os homens estão fazendo o povo viver em nome de Deus?
porque não conheceram a verdade ainda. E a verdade é Cristo, a sua palavra, a sua doutrina. Quando você conhecer a verdade de Cristo, a doutrina de Cristo e a Cristo, você não se deixará mais se levar pelos seus ouvidos, dando atenção à doutrina de demônios que esses homens estão pregando aí para apostatar e desviar muitos da fé. Então, preste atenção nessa observação que eu estou fazendo aqui. Eu vou levar uma live de instrução ainda essa semana, explicando todos esses pontos que esses hereges estão aplicando para a igreja como doutrina verdadeira, para desviar cada um de nós da sã doutrina de Cristo. Aí fica esses teólogos, esses pastores, esses homens dizendo, olha, o diabo e demônios não existem. Olha, o mal não é uma entidade. É sim, é sim. O mal é uma entidade, é ele que vem trabalhando em nossas vidas para nos levar a receber o mal e a maldição de Deus. É Satanás. O homem recebeu a maldição de Deus porque desviou da palavra, transgrediu a palavra de Deus. Mas eu te pergunto, quem foi que influenciou o homem a pecar contra Deus? Não foi uma entidade, um ser perverso? Então o mal é uma entidade. Ele trabalha para levar o homem à maldição. Ele é o maligno, propenso para o mal. Aí fica esses homens dizendo, inferno não existe, salvação não se perde, a salvação é uma determinação de Deus exclusiva, soberana, porque Deus escolheu um para o céu, para o inferno, não adianta o homem fazer mais nada, porque quem foi escolhido para o céu vai para o céu, ele faz o que fizer, ele vai para o céu, e quem foi escolhido para o inferno vai para o inferno, porque Deus determinou. Isso é a predestinação fatalista incondicional, que não é a doutrina de Cristo. E eu vou trazer uma live de instrução. Aqui é assim. Aqui você recebe a luz de Deus para iluminar a tua mente, que é a exposição, a doutrina de Cristo pregada para você. Eu vou trazer uma instrução abordando todos esses pontos e mostrar, não dentro de conhecimento grego, aramaico, hebraico, não, mas dentro das Escrituras. A maior exegese é pregar a Bíblia pela Bíblia. E a maior interpretação que nós devemos ter das Escrituras é aquela que é dada pelo Espírito Santo, dentro daquilo que o texto está falando, e não dentro do que os teólogos determinam, como é, pela sabedoria deles. Então, fique esperto, meu irmão. Cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti como os que te ouvem. Sempre eu vou estar com esta palavra repetindo várias vezes, dezenas e enas de vezes, porque precisamos ouvir a verdade e ser prudente, porque o que está em jogo não é você sair dessa religião e ir para aquela ou aquela outra. O que está em jogo não é você sair desse ministério e ir para aquele ou aquele outro. O que está em jogo não é você seguir esse pastor, aquele ou aquele outro. O que está em jogo na tua vida, que tu tem que lutar, perseverar, combater, estar firme e valorizar, é a salvação da tua alma. Para que quando o teu corpo morrer, você não parta para a eternidade sem Deus, desfrutando do castigo eterno, do juízo. A tua alma que está em jogo, crer em Jesus e ser prudente em guardar a sua palavra e conhecer, é questão de salvação ou condenação. Salvação é para quem crê, e crer não é uma expressão verbal da boca para fora. Crer é uma ação, é uma atitude do homem em relação àquilo que Deus mostra, chama e convida a ele. Amém? Evangelista Wellington Ramos, compromisso em pregar a verdade do Evangelho de Cristo, nada além da verdade. Eu sou cristão, discípulo de Cristo, praticante e pregador da palavra de Cristo. Não de linha de pensamento de nenhum teólogo, nem de igreja, nem de ministério, nem de homem algum. Amém? Fica firme aí. Cuida de ti e da doutrina. Se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não receba. Se alguém está te ensinando que salvação não se perde, essa não é a doutrina de Cristo. Que o inferno não existe, essa não é a doutrina de Cristo. Que tem que guardar o sábado para ser salvo, essa não é a doutrina de Cristo. Que tem que estar vivendo uma vida de ritual dentro de igreja, obedecendo e cumprindo as normas, os mandos de igreja, essa não é a doutrina de Cristo. Cuidado! Seja prudente, porque se você for simples, você vai dar crédito a tudo, mas o prudente atenta para os passos. E a causa de muitos ser destruído é porque são simples, levados à simplicidade, e com isso vão morrer. Porque o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aprenda isso.